Movimenta Paraná. Oferecimento Viação Graciosa, apoiando o esporte e o desenvolvimento de nosso estado. Joias VIP, brilhando com você em cada conquista. E Renault Barigui, sempre com você. Bom dia para todos vocês que estão ligados aqui na tela da Band Paraná, começando mais uma manhã típica curitibana. Tempo cinza, chuvinha, frio, mas nós estamos aqui para esquentar seu dia com mais uma manhã esportiva aqui na tela do canal do Esporte comigo, Gustavo Souza, meu parceiraço Felipe Jung e todo o nosso time, porque o esporte não depende do tempo que está lá fora, mas sim da vontade que temos aqui dentro, Filipão. Ó. Gostou, né? Foi bonito. É assim, tem que achar formas, cara. Tem que achar formas. Não vou nem falar nada para não estragar. Depois eu fiquei emocionado. Então vamos, Filipão, tem muita coisa boa e começamos do jeito que gostamos. Com uma história de superação que vem para motivá-los e motivar nós também, né, Felipe? Sim, e conhecemos um pouco da história do Kaique. Fala galera, muito bom dia. Eu sou o Kaique Airan. Queria compartilhar um pouquinho a minha história com vocês. Eu sou portador de hemofilia A, só explicando rapidamente do que se trata, né? Nosso corpo é composto por diversos vasos sanguíneos. No caso de uma pessoa com hemofilia, quando tem uma hemorragia nesses vasos sanguíneos, a coagulação acontece de forma natural. No meu caso, como eu sou hemofílico, um dos fatores de coagulação do meu corpo, ele é produzido de uma maneira muito baixa ou quase inexistente. E como é que isso se traduz na prática? O vaso sanguíneo se rompe, provoca ali uma hemorragia que tem maior frequência nos músculos e nas articulações. Então, ao longo da minha vida, eu tive mais de 500 hemorragias, principalmente nos tornozelos, no joelho e nos cotovelos. E, infelizmente, o tratamento nem sempre foi como ele é hoje. Antigamente, eu tomava esse remédio somente após ter um episódio de hemorragia. Então, a qualidade de vida era muito diferente do que eu tenho hoje, com tratamento profilático. Aí, com esse tratamento, foi possível uma qualidade de vida melhor e também foi possível praticar atividades físicas. E aí eu encontrei no esporte uma nova maneira de levar a vida. Foi aí que começou a minha história na natação. Eu sempre fui um cara que gostei muito de água. O meu esporte preferido é o futebol, mas por conta da hemofilia eu não pude praticar quando eu era criança, adolescência e tal, e também esse sonho ficou mais distante. E aí eu encontrei na água, um negócio que eu sempre gostei, uma maneira de praticar esporte. Ali por volta de 2021, eu coloquei como propósito começar a nadar, para ter mais saúde, para ter mais qualidade de vida. E com o passar das aulas ali, eu comecei a conversar com pessoas que faziam travessias, que faziam atividades em águas abertas, e coloquei como desafio pessoal fazer minha primeira prova de águas abertas, que foi ali em abril de 2022. E aí, quando o mosquitinho morde, atividade física, e competição e prova, a gente se empolga e eu comecei a fazer diversas provas, acho que foram mais de 40 provas em águas abertas nesse tempo. Começaram a vir alguns troféus, alguns desafios legais. E eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo era um negócio, de certa forma, único, para quem tem um problema desse tamanho. E eu cheguei agora, nos últimos meses, na prova de 10 quilômetros, uma oportunidade de passar uma mensagem boa para as pessoas. E eu descobri que tinham pouquíssimos relatos de hemofílicos no mundo que já tinham feito essa atividade. Foi aí que eu sempre levei a hemofilia de uma maneira muito discreta, porque eu sempre gostei que as pessoas me enxergassem como o Kaique, com todas as qualidades e defeitos que eu tenho, e não somente como uma pessoa com hemofilia. Mas agora, depois de ver esse tamanho desse desafio, eu achei que eu pudesse passar uma mensagem para as pessoas de superação, e não só de problema de saúde, mas para qualquer tipo de problema que as pessoas tenham dentro da cabeça, seja físico, seja mental, seja financeiro. Eu acho que a nossa mente consegue transformar grandes problemas em problemas pequenos, como assim também ela consegue transformar pequenos problemas em grandes. A força mental tem uma função muito forte no jeito que a gente consegue encarar os problemas. E é isso que eu quero tentar mostrar para as pessoas. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu consegui passar. Talvez eu tenha sido o primeiro hemofílico na história a completar uma maratona aquática. Eu acho que isso tem um grande peso para a minha história. E também tem uma grande mensagem para as pessoas que elas podem chegar aonde elas querem, com muita força mental, com otimismo, com pensamento forte.
e acreditando no que elas conseguem fazer na vida. Nada como fazer turismo em meio à natureza. Em meio à natureza. E se você conseguir ainda colocar a prática esportiva, isso fica sensacional. E é uma prática essa que tem aumentado cada vez mais aqui no nosso estado. Para começar, para movimentar, para correr, Procorrer. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou guia de ecoturismo e fundador da Quintal de Casa Ecoturismo, e a gente tem um trabalho bem legal focado em incluir pessoas em novas atividades ao ar livre. E ultimamente a gente tem percebido como as pessoas querem cada vez mais estar em ambiente natural. As pessoas estão procurando muito por trilhas, visitação a cachoeiras, praias, passeios de caiaque, e isso é um movimento que a gente percebe não só aqui em Curitiba, mas um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Saiu um relatório recente que mostra que o turismo de natureza e aventura cresceu 3% no mundo inteiro, e isso somente nesse ano, então mostra que realmente as pessoas estão cada vez mais procurando ir para o outdoor. Isso pra gente é super especial e a gente tem a oportunidade de poder levar essas pessoas com segurança, e a gente sempre recomenda que as pessoas que estão começando a fazer uma atividade ao ar livre procurem lugares seguros, se atentem à previsão do tempo para que entre no local que já tenha uma noção do que vai acontecer, tenha bons equipamentos para poder usar para que você possa ter uma atividade ali confortável, com segurança, e até mesmo que você possa aproveitar ainda mais um calçado adequado, uma mochila boa, uma jaqueta, um corta-vento e assim por diante. E também é claro que você procure ir com outras pessoas que já conhecem. Pode ser um amigo, pode ser alguém da família que seja mais experiente, ou também pode contratar um guia, pode procurar um serviço especializado nesse sentido, mas o mais importante é que as pessoas comecem a fazer, porque elas vão perceber que é super especial estar na natureza, e com isso a gente vai criando cada vez mais memórias, cada vez cuidando mais do ambiente e cada vez valorizando mais a natureza que a gente tem ao redor de Curitiba. Tem parques aí de Curitiba que às 4 horas da manhã já tem gente correndo. Pois é. E uma dessas pessoas é um integrante aqui do programa. Exatamente. O pessoal da Dermofórmulas que trouxe o seu Pedro. Trouxe o seu Pedro para contar a história dele. E olha que exemplo de vitalidade no auge da idade. Bom dia pessoal, Lúcio Barbizan falando aqui na Dermofórmulas mais uma vez, tudo bem? Hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo que a corrida de rua me deu, o senhor Pedro Souza, nosso companheiro de provas e treinos, né Pedrinho? Pedrinho, 65 anos, vai contar um pouquinho da trajetória dele, contar um pouquinho o que o esporte fez na vida dele, qual é a rotina de treino, seu Pedro, e dizer pra gente qual que é a satisfação de chegar a 65 anos correndo que nem um menino. Bom dia pessoal, obrigado Lúcio por me chamar aí, obrigado mesmo de coração, você é um irmãozão aí, irmão mais novo, né, mas é irmão, né? Então eu comecei a correr aí numa brincadeira tranquila assim em 2005 eu comecei, e a gente corria final de semana praticamente, né? E depois você vai pegando gosto pelas coisas, né, e começa a pegar pódio, a crescer, olhando em especial pela saúde, né? Maravilha. Pela saúde. Então a gente gosta, né? E a gente tem o prazer de sair, correr com os amigos, né? Faz amizades como a tua aí, então é muito gostoso. E hoje os treinos são diários, são semanais, como funciona? São diários. Todos os dias tem uma rodagem? Todo santo dia tem uma rodagem, terças e quintas tem a pista, né? Maravilha. Que você conhece muito bem, sabe lá da pista. Mas a rodagem é diária. E o maior desafio até hoje qual que foi? O maior desafio foi fazer a maratona, né? Eu fiz uma maratona, mas foi muita bronca, né? Bronca, você sabe como que é uma maratona. E o restante, assim, os 21, os 5, os 10, assim, já é mais tranquilo, né? Mas o desafio maior foi a maratona, sem sombra de dúvida. Maravilha. Tá aí seu Pedro, pessoal, um exemplo de pessoa, exemplo Obrigado. De atleta, exemplo de perseverança. E lógico, né, Pedrinho, sempre com acompanhamento médico, sempre mantendo os exames em dia, mantendo a suplementação, vendo os níveis de vitaminas,
O Pedro é nosso cliente, já tem alguns anos também, Exatamente. faz as vitaminas conosco, né, Pedro? Exatamente. Então tem que manter isso em dia, manter o corpo, a saúde física e saúde mental sempre em primeiro lugar. Exatamente, as vitaminas da melhor qualidade, tudo natural na Dermoformos aqui com o meu amigo Lúcio aqui, ó. Um abraço, gente. Pessoal, vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que na volta tem muito mais esporte. E estamos de volta com o Movimenta Paraná Renault Barigui, nosso encontro semanal com o maior patrimônio que temos, que é o quê, meu amigo Felipe Júnior? Nossa saúde. Exatamente, vamos cuidar bem dela, que com ela nós vamos muito longe. E lógico que nós sempre aqui estamos para incentivá-la à prática esportiva e dar as melhores dicas. E não só a prática esportiva, também a alimentação saudável, Filipão. Você está se alimentando de forma saudável? Não precisa responder. Vamos passar para frente porque vem mais uma receita para você anotar. Anota, faça em casa, tá bom? Porque o chefe Doctor sempre no capricho, cuidando aqui ó, do coração do pessoal do Movimento Paraná e da pança da galera também. Bom dia, amigos do Movimento Paraná. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Felipe. Hoje eu quero falar sobre um nutriente essencial para a nossa saúde, mas que muita gente esquece, a vitamina A. Ela é fundamental para a visão, para a imunidade e também para a saúde da pele e das mucosas. E sabe de onde ela vem? Dos alimentos ricos em beta-caroteno, aquele pigmento natural que dá cor alaranjada a frutas e legumes, como a abóbora, a cenoura e o mamão. O beta-caroteno é um poderoso antioxidante que ajuda a proteger nossas células contra os efeitos do envelhecimento e dos radicais livres. Ou seja, incluir alimentos coloridos no prato é muito mais do que uma questão de estética, é cuidar do corpo de dentro para fora. E agora eu vou chamar o chefe que vai mostrar como transformar esses alimentos ricos em beta-caroteno em um prato cheio de sabor, equilíbrio e aquele toque especial que todo mundo ama. Vamos lá? Hoje a gente vai preparar uma receita que tem cor, aroma e muito sabor. Um prato que traz conforto e lembra aquelas refeições de domingo em família. E o segredo, como sempre, está em escolher os ingredientes de qualidade e saber equilibrar o tempero na medida certa. E aí que entra o sal lebre, o sal marinho natural de altíssima pureza que realça os sabores sem exagerar. Além disso, ele garante o consumo ideal de iodo, essencial para o bom funcionamento do metabolismo. Quando a gente usa o sal lebre, o sabor dos ingredientes aparece de forma natural. É aquele toque que faz toda a diferença no resultado final. Por isso, o sal lebre é o sal número 1 do Brasil e tem a linha mais completa de produtos. Nós vamos fazer um risoto de abóbora cabotiá. Mas para um bom risoto, nós precisamos começar com um bom caldo. E aqui vamos lá. Cenoura, salsão e cebola. Para o caldo de legumes, você usa a cebola cortada com casca em pedaços maiores. A 200 graus, 30 minutinhos de forno. Para um bom risoto, você vai colocando o caldo de pouco em pouco e não para de mexer. E para finalizar, um pouquinho de manteiga e um pouco de queijo parmesão.
E agora mexe bem. Só mais um pouquinho de sal. É o orgulho da nona, um prato cheio de sabor e com toque especial do Sal Lebre, que você encontra em Curitiba e em toda a região, trazendo mais sabor para o seu dia a dia. Até domingo que vem. A escolha certa é Sal Lebre. O sal número 1 do Brasil. Grande abraço pro Dr. Francisco Pupo. Logo tá na hora de voltar lá fazer meu check-up, tá? Começando a vir o Sesc Triathlon daqui a pouco. Já começa aquele movimento para poder fazer parte do mais um Sesc Triathlon e tem que ir lá, ó, tá com o coração em dia. Certo, meu amigo Felipe? Certíssimo. Bom, seguimos agora com mais um exemplo de dedicação ao esporte. Um exemplo raríssimo e não há aqui em Curitiba quem seja nadador, principalmente da velha guarda, que não tenha ouvido falar nesse nome. Olá, bom dia. Meu nome é Célio Carneiro do Amaral. E dentre as necessidades básicas do ser humano, a primeira é respiração. Nós precisamos de ar para poder viver, mas também precisamos de água, e água é elemento essencial da vida. Sem água nós não subsistimos. Sem ar nós podemos ficar sem respirar alguns segundos, alguns minutos talvez depois de um treinamento. Mas sem água nós podemos passar somente alguns dias. A água faz com que tudo funcione em nosso organismo e nosso ser. Minha história com a água começou já nos anos 50. Eu morava em Florianópolis, tinha 7 anos e aprendi a nadar na Praia de Coqueiros, onde o Xuxa treinava ali no Clube 12 de Agosto. Xuxa, o grande nadador brasileiro, Fernando Scherer. Ali eu aprendi a dar as primeiras braçadas por conta própria. Meu pai me orientou um pouquinho e depois, quando eu entrei no curso de Educação Física, nos anos 60, daí aprendi a nadar com estilo. Mas pelas imposições da vida, eu sempre trabalhei bastante e sempre tive 3 turnos, pela manhã, pela tarde e pela noite, trabalhando sempre uma média de 8, 10, 12 horas por dia. E foi assim que, nos anos 60, eu ainda estava no curso de Educação Física e lá, como eu disse, aprendi a nadar os 4 estilos. A partir dos anos 70, eu já estava formado e tinha um sonho muito grande de fazer com que todas as pessoas que vivem em Curitiba, e eu não sou curitibano, mas já me considero há muito tempo, porque vim para Curitiba em 1959. Então, naqueles anos, no início dos anos 70, a gente tinha um número muito grande de afogamentos nas cavas do Boqueirão. E o meu sonho naquela época, Curitiba não tinha seus quase 2 milhões de habitantes que tem hoje em dia, o meu sonho era fazer com que todo curitibano soubesse nadar. Isso assim, bastante motivado por uma frase de um comodoro da Cruz Vermelha Americana, que dizia que todo americano deveria ser um nadador e todo nadador deveria ser um salva-vidas. Então a ideia era salvar vidas naquela época. E o ideal, o sonho, era fazer com que todo curitibano soubesse nadar. A partir daí, eu, trabalhando com educação física, trabalhei na prefeitura, em vários colégios estaduais de Curitiba, municipais, e entrei na Escola de Educação Física como monitor da disciplina de natação e depois terminei a minha carreira na universidade como coordenador da disciplina de natação do curso de Educação Física da Universidade Federal do Paraná. Mas em 1977, aquele sonho de ter uma estrutura onde eu pudesse fazer aquilo que eu tentava ensinar, ou pelo menos divulgar na Escola de Educação Física como o ideal de uma entidade, uma instituição, uma escola que pudesse ensinar dentro de padrões adequados, dentro de uma metodologia própria, com ambientes adequados, nós criamos a Escola de Natação Amaral. E a Escola de Natação Amaral deu a entrada no seu projeto em setembro de 77. Eu não posso deixar de salientar que eu tive
grandes oportunidades com pessoas que me orientaram. Assim, logo no início que eu me formei, além do professor Antônio Vigiano, eu não poderia deixar de citar também o professor Heraldo Mário Grêmio, um grande nadador, Berek Krieger, o grande incentivador da natação, que fundou o Clube do Golfinho. Em 1972, passei no concurso da prefeitura e estava trabalhando na prefeitura quando o Berek me chamou para trabalhar no Clube do Golfinho. Na época a gente trabalhava no Centro Israelita do Paraná, até que em dezembro inaugurou a primeira piscina, eram 3 piscinas no Clube do Golfinho, na Cruz do Pilarzinho. Infelizmente hoje não existe. Foi uma ideia idealista, fantástica, que revelou vários nadadores para a natação brasileira. Do Clube do Golfinho eu fiquei lá de 75 a 77 e saí para poder fazer a Escola de Natação Amaral, que eu já tinha o projeto. Então, para poder fazer isso, nós criamos uma estrutura que tem 7 piscinas hoje em dia e dali foi ramificando até chegar na natação competitiva e na natação master. Na competitiva, nós chegamos até uma equipe e até um clube, que era o Clube Desportivo Amaral. Revelamos alguns grandes nadadores, como Guilherme Bellini, que foi campeão mundial juvenil, nadando peito. Também Henrique Rodrigues, que nadou as 2 Olimpíadas em 2012 e nadou, se não me engano, em 2016 também nadador de média. O Henrique Rodrigues chegou a nadar com Michael Phelps, com Thiago Pereira e grandes nomes da natação brasileira e mundial. Mas o meu foco hoje em dia, e eu já estou há 40 anos competindo na natação master. E a natação master me possibilitou viajar para mais de 70 países e participar de várias competições. Dos 18, 19 campeonatos mundiais, eu participei de 12 campeonatos. Sul-americanos participei quase todos de piscina curta e piscina longa. Brasileiros, nós estamos aí no 74º Campeonato Brasileiro. Eu já participei em cerca de 70 campeonatos brasileiros. Olha como nada bem o peito Célio, Catarina. O Célio tem uma projeção. Olha, Filipina, muito bem executada. Agora tem que trazer esse quadril para cima e fazer a projeção. Célio Carneiro do Amaral, categoria 75+. Olha o final de prova dele ali, ó. Junta os 2 pezinhos na finalização da pernada. Deu uma incrementada na frequência, vai nadar para um 37, um 38, mais ou menos nessa faixa. Pensando a sério, um 38,50. Essa vivência com a natação master brasileira, sul-americana e pan-americana estão dentro de mim, incrustados como uma parte do meu ser. Mas o que mais importa na natação master é esse ambiente que traz os pilares da natação master, que são a amizade, o entendimento, a aptidão física e a competição, que é inerente da atividade. Então, quando a gente consegue equilibrar esses 4 pilares básicos, nós conseguimos fazer uma estrutura e uma vivência e uma experiência de vida que não pode ser avaliada. Então, amizades que se perpetuam por mais de 40 anos e que a gente leva para o resto da vida. Então, se a gente pode dizer que existe uma palavra que pode definir isso, seria a felicidade. A felicidade e a gratidão de ter pessoas com os mesmos objetivos, não para vencer o outro, mas sim para vencer os seus próprios limites. Então, isso que é importante. Eu sempre digo que a gente não tem adversários na natação, a gente tem concorrentes. São aqueles que correm junto com a gente para um objetivo maior, que é a saúde e a superação dos próprios limites. Então, se você quer ser feliz, quer ter uma boa saúde e você quer se envolver com uma atividade que prolongue a sua vida e que tenha uma grande longevidade com qualidade de vida, venha nadar. Esse é o nosso convite. É grande Célio Amaral, exemplo dentro e fora das piscinas e com uma cultura gigante. É um cara com um conhecimento, com uma vasta bagagem que você tem que tirar alguns dias para sentar e escutar ele. Você cruza os braços, só escuta ele, porque é sensacional cada história e faz parte da nossa história, da história da natação aqui no Paraná, no Brasil. Né? Filipão, estamos no Parque Barigui, casa do Movimento da Paraná, dia típico curitibano, mas o povo continua se exercitando. E você, foi se exercitar? Vai se exercitar? Mesmo na chuva? Ah, duvido.
E se alguém duvidar, então você sabe como fazer. O que tem que fazer, Filipão? É só pegar o registro com o pessoal da Foco Radical. Venha conferir algumas das coberturas fotográficas da Foco Radical no último final de semana. Foco Radical, que faça chuva, faça sol, está aqui no parque presente. Eles só vão ter um acessório a mais. Um guarda-sol ali para se proteger da chuva. É um guarda-sol, porque o guarda-chuva aqui, dependendo do dia, meu amigo, não dá conta. Então os caras já vêm bem preparados. O pessoal que vende guarda-sol em Curitiba, acho que não ganha muito dinheiro não, né? Ganha, mas é para proteger da chuva. Você não vai ter a sua função clássica, que é para desempenhar, mas vai ter a função alternativa ali com a chuva, né? Vai proteger do sol, mas vai proteger da chuva. Exatamente, e a Foco Radical está sempre nos melhores eventos de Curitiba e fazendo parte aqui da história do Movimento Paraná e da sua história também com esses registros que você pode adquirir de que forma? É só você acessar o site da Foco Radical e lá procurar o seu evento, o evento que você participou, seja treino ou seja alguma prova. Vai lá, buscou, escolheu suas melhores fotos. Na hora de finalizar, no campo cupom você digita lá, tudo junto, Movimento Paraná, pronto, você vai ganhar um desconto ali para poder curtir o seu dia gastando pouco. Exatamente, Filipão. Acesse focoradical.com e confira. O Movimento Paraná, Renault, Barigué ficando por aqui, mas lembra uma frase que eu escutei que eu gosto demais. Que o verdadeiro desafio começa quando tudo parece que está perdido. Bom, né? Muito bom. Então não desista nunca, que sempre há a chance de reverter a situação. Certo, meu amigo? Com certeza. Até o próximo programa e um grande beijo no coração. Vamos!